Vamos falar sobre a Fiat Toro Diesel. A gente teve uma apuração exclusiva no Automais, porque todo mundo tava falando Toro Diesel vai morrer por causa da Titano. Era o boato mais ouvido, né, nos últimos tempos. Exato, mas não vai ser isso que vai acontecer. O que a Fiat vai fazer? Motor 2.2 turbo diesel vai para Toro, isso vai ser em 2025, como linha de 2026. Ah, então não é esse ano ainda. Não, ainda não é esse ano, é o ano que vem, eles já vão começar a produção disso daí. E aí a Fiat vai fazer uma estratégia em Y. Vão manter versão Endurance Flex, depois Freedom Flex, Vulcano Flex e Diesel, aí você bifurca. Quer Diesel? Vai ter a Range. Quer Flex? Vai ter a Ultra. Não vai ter mais Toro Ultra Diesel. Já era. Faz sentido, né, a estratégia da Fiat, e eu acho que também faz sentido eles não matarem a Toro Diesel, porque Sim. no Renegade eles alegaram que não vendia tanto, então tiraram de linha, né, deixaram só o Flex, né, com 6 marchas no 4x2 e 9 marchas no 4x4. Mas a Toro tem um apelo, né? Picape, caminhonete em geral, tem um apelo grande, né, com motor diesel. Então eu acho que seria uma agada se Gigante. tirassem, né? Gigantesco, é um problema gigantesco. Só uma dúvida, esse motor é o do Cato? Esse 2.2? Não, é outro motor. É outro motor. É outro motor, que vai pra Rampage, vai pra Commander e pra Toro. Tá. Compass não vai. A Titano... Titano não sabemos ainda. Bom, Que foi o que a gente vamos tava falando aguardar, antes do podcast, Isso né, aí. Alex? Que você tava falando Uma de coisa que eu acho interessante, vocês falaram tantas versões, eu acho que a empresa que sai, a montadora que sai, da maneira que a Fiat está saindo agora, como a Stellantis está saindo agora, com uma capilaridade grande de produtos do mesmo nicho, do mesmo segmento. Sim. Agora que a gente fala de picape compacta média, mas criando essa diversidade, ou seja, para muitas opções, eu acho que é a grande jogada, porque você tem ali um custo mais baixo de produção, você vai estar mudando motorização, mudando estilo, mudando, enfim, alguns gadgets, mas impactando principalmente no segmento de picapes, que é o que os caras querem hoje. Então, você tem um produto para venda, você pode até criar uma concorrência com outro tal. Quando você cria essa capilaridade que a Toro criou agora, com esses lançamentos, mesmo aquele que vem em 2025, a gama de produtos, a concorrência fica interna. Sim. Né? Fica dentro de casa, porque a gente já vai brigar com quem? Com Montana e com Oroch, mas sendo diesel. E tendo, a gente está falando disso, como é gostosa de dirigir. A Toro é muito gostosa, ou seja, é confortável. Aquela história de você... E eu sempre comento isso, até no meu programa na Jovem Pan. Hoje, uma cidade como São Paulo, a gente precisa de um carro off-road. Sim. Né? Você tem toda essa topografia do terreno com buraco, com enchente, com lombada, com aclive e declive. E o que os caras estão fazendo, para mim, essa foi uma grande jogada. É criar mais opções dentro de casa. E eu vou um pouco além do que você falou da Toro, porque a gente que dirige carro pra caramba o tempo todo, as picapes médias, elas ficaram muito trambolho. Elas são muito grandes. São muito grandes. Pro dia a dia da cidade, é chato estacionar, é chato no trânsito, passa a moto, leva o retrovisor. Aí você tem uma caminhonete do tamanho da Toro, da Montana, da Oroch, da Rampage. Você fala, pô, esse é um tamanho legal, um tamanho Veste melhor, né? Você sente no carro ali bem vestido, tem... O espaço traseiro da Toro é horrível, mas tem um espaço traseiro, tem uma caçamba. Mas é melhor que o da estrada já, né? É bem melhor. E a Toro, como você falou, Alex, a gente tem aqui as versões, né? Endurance 152 mil. E depois sobe até a Ultra Diesel e a Range Diesel a 212.990. Você tem um range de 60 mil reais entre a versão de entrada e a topo de linha. É coisa pra caramba. E agora, hoje, qual que é o problema que eles têm grande? Você tem a Vulcano Flex por 181 e a Vulcano Diesel por 195. São 14 mil reais de diferença de uma para outra. Então fica uma distância muito grande para um carro igual. Aí por isso que eles vão diversificar. A Ultra, que já era uma versão bem mais urbana, vai para a gama Flex, então ela baixa de preço. E a Range mantém na gama Diesel, só que a expectativa, segundo minhas fontes, é que os preços das Diesel subam cerca de 10 mil reais por causa do novo motor. Faz sentido, né? Motor diesel paga mais imposto, né? Tem uma série de fatores. Mas o ponto que o Alex falou é muito relevante mesmo, né? E quando você tem essa diferença de preço que você falou, numa versão para outra, você também não está sujeito à canibalização. Sim. Né? Você tem uma né? briga interna pelo tamanho do bolso e pelo que esse cara está buscando, que você até lá no nosso podcast, você deu uma aula disso, que carro eu devo comprar, esse cara tem todas as dicas disso, né? Ou seja, não é só o bolso, é para que ele vai usar o carro, Exato. qual a necessidade dele, e você quando tem esse range bem completo, você segmenta para dentro do modelo
em qualquer uma das versões. E se for pensar dentro da Fiat, quando a Titano chegar, vão ter 3 caminhonetes na mesma faixa de preço. A Toro, que abre esse range ali dos 150 mil para cima. Você tem a Toro, vai ter a Titano e tem a Rampage. E elas são caminhonetes para públicos muito diferentes. O cara da Toro e da Rampage são parecidos porque elas têm uma pegada semelhante, mas a Rampage é mais chique, ela é mais refinada, ela tem um motor 2.0 gasolina. O cara que quer a imagem em run, né? Ele quer... O que eu vi muito da Rampage é assim, eu quero uma caminhonete nessa faixa dos 200 mil, que é onde estão as médias, mas eu não quero o tamanho das médias, eu quero mais sofisticada que elas. Aí você tem a Rampage. A Titano é o cara, quero a média. Acabou, vai ter a Titano. A Toro tô começando a entrar nesse segmento, então ali eu vou ter uma entrada. E são carros muito semelhantes em alguns pontos, mas muito diferentes. E isso entra no ponto que você falou no começo, Alex, que é uma capilaridade de modelos muito grandes para atrair muitos públicos diferentes. E dentro de casa. Dentro de casa, exato. A pessoa sai de uma... A pessoa pode sair de uma Toro e o próximo passo dela ser a Rampage ou a Titano. Ou cria fidelização. Total. Você cria fidelização. Eu tenho visto cada vez mais as perguntas que fazem pra gente, vocês também têm na rua, basta você sentar numa mesa, o cara vem perguntar pra você, que carro eu devo comprar? Eu compro isso. É que nem o coitado do médico que vai no churrasco. Coitado, ele não deve nem... Dentista, meu dentista passa por isso. Veterinário também passa. A gente passa por essa história. Eles estão facilitando a nossa vida, né? Que faixa você quer gastar? Tem para isso. Você quer diesel, você quer flex, você quer com etanol, você quer a gasolina. Para que você vai usar o carro? Você tem até facilidade para responder. Mas eu vejo cada vez mais uma competitividade muito saudável hoje dentro desse segmento de picapes e de SUVs, exatamente com essa diversidade que tem de versões. Sim. Porque antigamente bem mais velho que vocês, lançava um modelo e uma versão e acabou. Então a concorrência era o modelo desse aqui, uma D10, uma C10 contra não sei o que da outra marca, da Ford. Hoje não. Hoje tem muita escolha, tem muito carro na rua. Sim. Antigamente, Brigato, eu viajava para os Estados Unidos e ficava impressionado de ver tantos modelos de carro na rua. Era o que eu mais comentava quando eu voltava para o Brasil. Ia fazer um estágio lá fora, alguma coisa, te impressionava. Hoje, você anda nas ruas de São Paulo, você não vê aquele mesmo carro como a gente via antigamente, e mesma coisa com cores. Sim. A gente já teve, claro, a nossa fase aqui dos carros brancos, uma coisa até que a gente vai comentar aqui, que eu acho que é assunto também, né? A gente falava antigamente de salvem as peruas, agora a gente tem que salvar os sedãs, salvar as hatches, porque esses dois caras estão dominando o mercado, né? Tanto o SUV quanto o picape. E eu acho que picape até, se você for falar de crescimento não nominal, mas percentual, ela está bem maior o crescimento do que até dos SUVs. Né? Ou seja, percentualmente, de um ano para o outro, o crescimento de picapes no mercado é muito grande. Tanto que já faz alguns anos que a Estrada é o carro mais vendido do Brasil, né? 3 anos. Então. Até uma coisa engraçada, como que vai tirar o Onix nadava de braçada 5 anos, era pentacampeão com o Onix. Agora é a Estrada. E vai perder para uma picape. Sim, e aí um grande ponto que eu acho que é importante a gente falar da Toro, quando começou esse rumor de que ela não ia ter mais versão diesel, a gente até entendeu por causa da Titano. Sim. Porque o Renegade perdeu o motor diesel e tudo mais. Mas no segmento a partir do momento que você enfia uma caçamba no carro, muda, cara. O brasileiro, ele espuma se não tiver diesel. E grande parte do argumento de venda do Renegade no começo, do Compass e da própria Toro, não eram as versões diesel existirem, aliás, serem compradas. Mas o fato de existir dá na cabeça do consumidor de se esse carro tem diesel, ele é mais robusto, eu tenho a opção de um diesel e tudo mais. A Toro ter um motor diesel, para ela é extremamente importante por ser uma caminhonete. E se eles tirassem essa opção, eu não acredito que tenha público que vai sair da Toro Flex e já pular para Titano diesel, que ela vai ser só diesel, sendo que ele, eu gosto da Toro diesel e a gente vê Toro diesel na rua a rodo. Antigamente o argumento era, a Toro diesel vendia bem porque a 1.8 era manca de doer. Agora ela anda igual, a diesel e a Flex andam igual. A diesel vai ficar mais potente, então ela vai ter aquele argumento de novo de andar mais. Mas ao meu ver, assim, se você vende uma caminhonete minimamente do porte da Toro e não tem motor diesel, é complicado. É muito difícil. Que é o que sofre a Maverick, que é o que sofre a Montana. Essas picapes com diesel, até a Oroch, talvez venderiam bem mais. Talvez o diesel não vendesse tanto, mas só ofertar o diesel já faria a pessoa olhar para essas caminhonetes de uma maneira diferente. Eu acho que 2 assinaturas na picape, nem que seja como aspiracional, elas são muito fortes como imagem. O 4x4 e o diesel. Sim. Um acaba andando do lado do outro. E você vê a própria Toro, o lado dela robusto, mais alto, gostoso de dirigir,
forte, Sim. ela combina com esses dois lados. Quando um não tem, é isso que o cara reclama. Peraí, mas como não tem diesel? É. Então que picape é essa? Né? E não estou falando só do cara raiz, não, porque aquele cara raiz é o que você comentou ainda há pouco. Ele acha que vai sair daqui e vai até o Oiapoque, né, com o carro, vai cruzar a Transamazônica com o carro, porque ele tem uma picape, né? Sim. Ele quer todos esses atributos de off-road de verdade, e nem sempre são válidos. Eu lembro até quando foi lançado, eu fui no lançamento da... Agora fala de um SUV, mas que ele foi lançado na época com atributo off-road. Em 2003 eu fui para Manaus para o lançamento do EcoSport. Cara, a gente sabe o que era o EcoSport quando foi lançado e as pessoas compravam como se tivesse já um carro off-road. Eu tenho um SUV off-road, né? Esse, com certeza, ele não saía do estado de São Paulo. Não é que não chegava lá no Amazonas. Depois foram mudando suspensão, fazendo novas versões. Fizeram até a contração integral. Exatamente, tudo, né? exatamente. Mas a primeira imagem que o cara quer... E outra, que uma vez eu vi até o Boris Feldman falar isso, eu achei espetacular. Não se enganem por aquele pneuzinho colocado na traseira. Total. Que também total. era um puta engana, pega a trouxa, né? Colocava o pneu lá atrás. Esse carro meu é Sobe parede. Sobe parede. Era um 4x2 ali. Aí colocavam a capa, né? Eu tenho espírito aventureiro, qualquer Eu coisa pratico assim, né? EcoSport. Eu pratico EcoSport. E nisso que você falou, Alex, me acendeu um negócio na cabeça. A Oroch e a Toro, as duas são um tanque. A Toro é muito robusta, a Oroch é muito robusta também. A gente sabe porque a gente testa elas. Até porque a Oroch foi feita para rodar na Romênia. né? Exato. Por ter a base do Duster, né? E a gente sabe que o Duster também é um outro tanque. Isso. E a gente já testou esses casos, a gente sabe. Só que o público enxerga a Toro muito mais robusta e parruda que a Oroch, justamente por isso. Tem diesel, tem 4x4. Se a Oroch tivesse a mesma coisa, E acho a que o Oroch destino tem seria diferente. 4x4 para Argentina. Mas será né? que Pra essa cada- hoje, principalmente, esse parentesco com o Jeep também não leva um pouco desse atributo para uma Toro? Pode ser? Pode ser, porque Né, como você- as marcas estão no mesmo grupo... né? Hoje eu acho que o grupo Stellantis ele trouxe esses atributos não só para eles, né? Para Peugeot e para Citroën também. Que são os que estão mais se beneficiando. Exatamente, com qualquer lançamento que você vê hoje tem muito mais relevância dessas francesas que estavam meio lá no relento, né? E colocando a cabeça para fora d'água por conta da força do grupo Stellantis, né? Que já teve uma história forte com a FCA e agora mais ainda, principalmente com essas picapes que estão chegando. E não falo só aí da Stellantis, de Ram, mas F-150, a gente teve a oportunidade de testar, que eu comentei com vocês agora, foi um presente de Natal para todos os jornalistas, aquela Ranger Raptor. Nossa, esse carro Maravilhoso. Caralho, é maravilhoso. absurdo que é bom essa Ali caminhonete. sim, a gente fala, pô, experiência ao dirigir. Ali sim é experiência ao dirigir. Uma coisa que você não imagina que vai ter embarcado naquele carro, a dirigibilidade, a estabilidade, como você falou, Sim. a robustez, a força, mas não é só pela percepção do carro. É fora do normal. Eu nunca andei num carro assim. Né? Ou seja, com esses atributos de picape, eu nunca tinha andado num carro assim. Não, eu concordo completamente. E voltando no ponto que você falou de Stellantis, que até para puxar um gancho, olha que bizarro, né? Peugeot, que nunca foi uma marca que teve grande força no Brasil, fez a Hyundai criar a versão Limited Plus no HB20, dado o sucesso do 208 Stile. Inclusive tem a avaliação completa no Eu site ia do falar Automais. isso. Quem quiser saber mais, vê aonde. Exatamente, automaistv.com.br saiu a avaliação hoje. E quando que a Peugeot vai fazer uma Hyundai criar uma versão... Para marcar de perto, né? E é uma versão que, assim, a expressão tá errada, mas a galera fala disso. Cuspido escarrado 208 Stile. E sabe assim? uma coisa, obrigado, e Léo, que eu tenho percebido também, vocês que trabalham muito forte a rede social, podcast, eu sou um iniciante, eu sou um aprendiz de feiticeiro nisso com esses dois caras aqui. Vocês trouxeram uma coisa para o mercado muito interessante. Esse cara, esse consumidor, ele não se deixa mais enganar. Antigamente a montadora fazia um carro e colocava um nome Style ou qualquer coisa parecida e colocavam as faixinhas do lado, maquiava o carro com uma faixinha, esse cara comprava achando que o atributo era aquele design que ele tinha, ou levantava um pouquinho, punha o estribo de outra cor, ou punha o estribo que o carro não tinha e vendia aquilo com atributos 4x4 off-road. Hoje esse cara ele é muito exigente e como ele acompanha a rede, coisa que não existia antigamente, há 20 anos atrás a gente não tinha isso, e muito menos a globalização, esse cara sabe o que ele quer e ele sabe se é um fake news, isso que estão lançando, tanto
que eles já não lançam mais fake news, porque não vai colar, não vai pegar. Não adianta mais hoje, como a gente está falando de mercado de SUVs, de picapes, ele colocar faixinha para maquiar aquele carro e com outro estilo, se ele realmente não tiver uma suspensão diferenciada, se ele não tiver um 4x4, se ele não chegar com uma versão diesel, você não engana mais esse cara. Mas isso eu acho que a rede social, ela teve uma força muito grande para impactar esse consumidor, que hoje não é mais bobo, não. Escancarou muita porta, né? Sim, sim. E o consumidor está muito exigente mesmo, né? A gente percebe, assim, Léo, que às vezes elevou muito sarrafo. Léo, né? às vezes eu paro no posto de gasolina, para mim a referência é o posto de gasolina e o porteiro do prédio manobrista. Mas é o público. Eu paro com o carro, eu não sei o que mudou. Às vezes eu acabei de pegar o carro, não peguei um release, eu não fui no lançamento, o cara fala, porra, esse é o novo 208? Aí se já é aquela versão track, o cara percebeu pelo farol diferente, pela traseira, Pela roda. pela né? roda. Então, assim, o conhecimento do cara, mesmo que ele não tenha o produto, chega nele. Sim. Então ele sabe, então ele pode funcionar até, como a gente está falando, às vezes não tem aquele dinheiro. Pô, meu sonho de vida era comprar um Aston Martin DB5. Eu não tenho nem para o DBX, mas eu vou comprar aquele Fiat 147 que apareceu num filme do James Bond. Isso é o aspiracional, para eu falar que eu estou na mesma linha que o Sean Connery, né? Mas é isso, a imagem é muito importante. E cada vez mais importante com esse trabalho que tem de mídia digital. Chega na mão das pessoas. Às vezes esse cara não ia na banca comprar, ele não tinha essa informação, não tinha acesso. Hoje ele tem gratuitamente.